Na cruz, o amor se fez sacrifício. O Cordeiro suportou a ira e a propiciação nos trouxe paz. Na cruz, o amor pagou um alto preço. O Filho verteu seu sangue e nos resgatou do cativeiro eterno. Na cruz, o amor nos justificou. O culpado foi declarado justo e o trono de juízo se tornou o trono da graça. Na cruz, o amor nos abraçou de volta, o véu se rasgou, as portas se abriram e a reconciliação restaurou o que o pecado separou. A cruz é mais do que um símbolo, é a expressão perfeita da natureza amorosa de Deus. Em Romanos capítulo 3, versos 21 a 26, nós lemos: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação do seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor, que a inspirou, traga através dela revelação ao nosso coração, iluminando verdades do Teu coração para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, nesse texto, a palavra de Deus, ela nos mostra as várias dimensões do amor de Deus manifestado por nós através da cruz de Jesus. Nós já observamos duas destas manifestações. A propiciação, que tem como fundamento o contexto do sacrifício que é realizado lá no Antigo Testamento, que está relacionado à representatividade e à substituição, onde então nós vemos que a ira de Deus contra o pecado e o pecador é aplacada sobre a pessoa de Jesus Cristo, ok? Deus, não é que Deus não se importe com a realidade do pecado, ao contrário, Ele se importa tanto que Ele trouxe a ira dele sobre a vida do seu Filho. Se isso não fosse assim, nenhum de nós estaríamos aqui hoje, ok? Todos nós já estaríamos eliminados. Isso aconteceria lá no jardim. Então, assim como Abraão, que ele olha para frente, no jardim, Deus também está olhando para frente. Na rebelião que a humanidade comete no jardim, Deus está olhando aquilo que Ele iria realizar através de Cristo Jesus dentro da história, porque essas coisas estão feitas para Deus e por Deus desde antes da fundação do mundo. A segunda dimensão que nós vimos tem a ver com a redenção. A redenção, por sua vez, tem em seu fundamento o contexto comercial, o contexto de mercado da cultura hebraica, onde então, através do pagamento, uma pessoa pode ser resgatada, ela e suas posses, se ela tiver, ok? E libertas de uma dívida. Isso significa, na dimensão da cruz, que através do sangue de Jesus Cristo, a dívida daqueles que creem em Jesus é paga. E nós somos então libertos da escravidão, do pecado. E nesse texto, nós também somos introduzidos a uma terceira dimensão que expressa essa realidade do amor de Deus, que é a justificação. A justificação. Veja que o apóstolo Paulo, ele diz isso aí porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há então em Cristo Jesus. O texto diz que nós somos justificados gratuitamente
por sua graça. Parece meio redundante, ok? Mas não é. É que o texto bíblico quer nos dar ênfase, realmente, de que essa justificação, aquilo que está acontecendo na cruz, seja a propiciação, seja a redenção, seja a realidade da justificação, é de fato efetivada mediante a realidade da graça de Deus. Então, assim como nós fizemos com as outras duas palavras, eu quero procurar definir o termo aqui, justificação, com você. A palavra justificação, ela vem de uma terminologia legal. Veja, se a palavra propiciação, ela vem de uma terminologia cultica, ok? E a regeneração vem de uma terminologia, ou redenção, vem de uma terminologia do mercado, a expressão justificação vem de uma terminologia do contexto dos tribunais. É quando uma pessoa, mediante o parecer de um juiz, é declarada justa, sendo então inocentada dos seus crimes, não sendo mais estes cobrados dela. No contexto da crucificação de Jesus, como uma expressão do amor de Deus pela humanidade, a justificação significa que uma pessoa, ela é declarada por Deus justa e ela permanece justa diante de Deus, okay? Que é o justo juiz de toda a terra. Ou seja, quando nós cremos em Cristo, perceba que Paulo faz essa ênfase, a todos os que creem, ok? Então essa justificação, esse declarar justo, inocentado, não é algo genérico, não é algo geral, é algo que é especificamente direcionado àqueles que creem, assim como a propiciação, assim como a própria redenção. Esses que creem, diz as Escrituras, são absolvidos, são justificados. Então, não precisam mais temerem estarem na presença de um Deus santo. O Pai envia o seu Filho Jesus Cristo, portanto, como um sacrifício de defesa. Como um sacrifício de defesa. Por isso Jesus diz em 1 João diz na sua primeira carta a respeito de Jesus, que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Okay? Ele é o nosso sacrifício de defesa. Jesus ficou em nosso lugar, assumindo a condenação que nós merecíamos. Então não é como se Deus olhasse para a realidade da iniquidade, do pecado, da maldade, ok, presente dentro da criação boa e perfeita que Ele fez e desce de ombros. Não, Ele realmente lida com isso, e Ele lida com isso, Ele estabelece a sua justiça sobre isso, por intermédio daquilo que Ele faz na vida de Jesus, na cruz. Agora, como é que isso acontece? Como isso é possível? Como é que isso ocorre? Em outras palavras, como Deus aplica essa justiça dele? Okay? A palavra de Deus diz para a gente, em Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Observe que existe uma sequência na obra salvadora que Jesus realiza, que Ele efetiva para aqueles que creem nele. Através da propiciação, a ira de Deus contra a humanidade, ela é derramada sobre a vida inocente do seu Filho Jesus Cristo. Então, através da redenção, daqueles que reconhecem isso, reconhecem o sacrifício, a ira de Deus que deveria vir sobre eles, vindo sobre Jesus, e respondem a isso com arrependimento e fé, essas pessoas são libertas dessa ira e do domínio que o pecado exercia sobre as suas vidas. Então, primeiramente, precisa vir a propiciação, porque Deus está irado, Ele é um Deus santo, um Deus justo, e Ele olha para a realidade da rebelião, do pecado, com ira, certo? Ira justa, ira santa. Então, primeiro precisa vir a propiciação, primeiro Ele precisa despejar a ira dele, né, sobre os pecadores, e para não fazer isso sobre
Ele faz isso sobre o Filho dele. Uma vez que a ira de Deus está satisfeita em Jesus, então agora nós podemos ser libertos. Porque se primeiro a ira não é satisfeita e nós somos libertos, nós vamos ser libertos como pessoas que precisam ainda enfrentar a ira. E aí nós vamos ser fulminados. Mas uma vez que a ira é satisfeita, você pode ser liberto agora, ou seja, resgatado, regenerado, redimido, ok? E você pode vir a Deus, vir para a presença dele na certeza de que o pecado não exerce mais controle, domínio, direito sobre a sua vida. Por isso Deus pode te receber, Ele pode te aceitar. E então, uma vez livres, mediante a justificação, que é expressa pela morte de Jesus, assumindo o nosso lugar, o lugar daqueles que creem, ok? Nós somos então, de acordo com o texto, justificados, ou seja, nós somos declarados justos diante de um Pai como juiz, ok? Diante de um Deus, melhor dizendo, como juiz. Então você não vem apenas como uma pessoa liberta, mas você, diante dele, ok? Diante de um Deus que é justo e juiz de todas as coisas, você vai se apresentar na certeza de que você não está condenado. E assim, o Deus que é juiz, diante de quem todos irão como juiz, o pessoal tem essa expressão, né, costumam usar essa frase, né, todos os caminhos levam a Deus. Né, e isso não é de todo mentira, é uma verdade. Todo caminho leva a Deus, mas todo caminho nos leva a Deus como juiz. Okay? O único caminho que nos leva a Deus como Pai é Jesus. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não diz, ninguém vem a Deus. Ok? Ele não diz, ninguém vem ao juiz. Ele diz, ninguém vem ao Pai. Ok? A Deus, de fato, todos nós vamos, e vamos comparecer um dia. O problema é, nós vamos comparecer diante dele como? Como um pai ou como um juiz? Esse é o ponto. A justificação nos garante que nós podemos chegar agora diante de Deus, que era juiz, ok? Como pai. O texto deixa claro que isso não é por causa do nosso mérito, não é por causa do nosso esforço, não é por causa da nossa religiosidade, não é pela quantidade de vezes que a gente leu a Bíblia, não é porque a gente dá contribuição, oferta, não é por isso, não é porque a gente serve na igreja. Todas essas coisas são boas, mas essas coisas não são essas coisas que nos dão direito de chegar diante de Deus. A única realidade que nos dá direito de chegar diante dele é a sua própria graça. A graça de Deus. Nós somos justificados mediante a graça, certo? Gratuitamente. Mediante a sua graça. É por isso que nós somos justificados. É importante, no entanto, nós entendermos algo muito sutil nisso. Nós precisamos entender que quando Deus justifica pecadores, Ele não está declarando que uma pessoa má, a partir do momento que ela foi justificada, ela vai se tornar uma pessoa boa. Ok? Se você não entender isso, você vai começar a ter algumas crises com você, quando você pensar em você como justificado. Por quê? Porque você vai perceber que algumas vezes você continua sendo muito mal. Não é? Ou sou eu? Eu acho que não, né? Algumas vezes dá vontade da gente, não é? Está sendo filmado, eu não posso falar nomes aqui. Mas aqueles que ficam lá em cima, né? A gente esganar. Dá ou não dá? Mas Jesus fala que se você tiver esse sentimento, você já pecou, meu filho. Você já matou. Certo? Então, algumas vezes eu sou assassino. Algumas vezes eu sou assassino. Porque algumas vezes esse sentimento vem no meu coração, com relação a algumas dessas pessoas. Então entenda, eu estou justificado, porque eu creio nele, por causa da graça dele que operou na minha vida. Mas isso não significa que uma vez justificado, eu deixei de ser uma pessoa má e vou ser uma pessoa boazinha. Ok? Não é isso que está acontecendo na justificação. A segunda coisa que nós precisamos entender é que ele não está dizendo que essas pessoas elas não têm mais que se importar com a realidade do pecado nas suas vidas. Não, eu fui justificado, agora eu estou zerado diante de Deus, então beleza, eu posso viver do jeito que eu bem entendo, do jeito que eu quero, está tudo certo, está tudo resolvido, não vai ter problema nenhum. Também não é isso que está acontecendo. Deus
está declarando que essas pessoas que creem naquilo que Jesus Cristo fez por elas estão legalmente livres. Legalmente livres. Livres, nesse caso, do quê? Porque na propiciação, nós somos livres da ira. Na redenção, nós somos livres do pecado, da dívida com o pecado. E na justificação? Na justificação, nós somos livres da lei. Certo? Da lei. De achar que é o nosso esforço em cumprir com a lei de Deus que vai fazer com que nós possamos ser recebidos por Ele. Isso foi assim, de fato. E ninguém foi capaz, exceto um homem, Jesus. Ele foi o único ser humano que viveu em conformidade, 100% em conformidade com a lei de Deus. Então, através de Jesus, através dele se tornar a nossa justificação, através dele ter vivido de conformidade plena com a lei, o esforço ou a nossa escravidão, a tentativa de viver de acordo com a lei, foi quebrada. Jesus suportou a pena da lei que nós quebramos sobre ele. Você precisa entender isso. Porque se você não entender isso, você não vai compreender o que Jesus diz aqui, ó. Ele diz assim: não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, em verdade, eu lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Veja, por nós não compreendermos essa perspectiva da justificação, muitas vezes nós lemos esse texto de uma maneira que traz um peso e uma culpa sobre nós. Por quê? Porque Jesus diz que a lei e os profetas não foram revogados. Ele diz: eu não vim para revogar a lei e os profetas. Eu vim para cumprir o que está escrito na lei e nos profetas. Ou seja, tudo que está no Antigo Testamento, eu vim para cumprir isso. E aí ele diz assim: porque até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Agora, raciocine comigo, faça a exegese do texto comigo. Nenhum i ou um tio será passado da lei, ainda que o céu e a terra não vão passar, até que o i ou tio, ou seja, as menores letras da lei sejam cumpridas. E Jesus disse que ele veio para cumprir. Já pegou ou não? Ele cumpriu. Ou seja, não pense que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir, porque em verdade eu lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Tudo se cumpriu. Nele. Percebe? Nele. Eu vim cumprir. E aí ele diz: nada da lei vai passar até que tudo se cumpra. Mas o ponto que a gente perde é isso, é que ele cumpriu. Ele está dizendo que ele cumpriu. E porque a gente perde isso, a parte seguinte que a gente vai ler, a gente lê errado. Olha só: aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Qual o ponto? É aquele, não aqueles. O texto não está se referindo a você, está se referindo a ele. Jesus está falando dele. Quem é aquele que vai ser mínimo no reino dos céus? Ele, se ele não cumprir toda a lei. Quem é aquele que será o máximo no reino dos céus? Ele, se ele cumprir toda a lei. E ele diz que ele veio cumprir toda a lei. Preste atenção, não são aqueles, é aquele. Ele está se referindo a ele.
Se você não entender isso, e aí é onde vem o peso, né? Quando você termina o texto, vai dizer assim: porque eu afirmo que a justiça de vocês, se não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Veja, porque a gente não entende essa parte, como a gente lida com essa frase de Jesus? Como um peso. A gente olha e fala assim: nossa, eu preciso fazer as coisas todas certas, porque se não excederem muito a dos escribas e fariseus... Mas os fariseus é que pensavam assim, eles é que achavam que tinham que fazer todas as coisas certas para eles merecerem o céu. Qual é a justiça que excede em muito aqui? É a justiça de Jesus. É você crer no que Jesus fez por você. Volte no texto de Romanos. Vamos voltar no texto de Romanos? Veja, o que Paulo está ensinando em Romanos está baseado nisso que Jesus falou aqui. Olha só, vou ler o texto de novo. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Ok? Agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Se vocês não excederem muito a justiça dos escribas e fariseus, como vocês excedem muito a justiça dos escribas e fariseus? Não usando a justiça dos escribas e fariseus, não usando a justiça da lei, usando a justiça da fé, a justiça de Deus que vem por intermédio de Jesus, ou seja, é crendo nele, crendo que ele cumpriu toda a lei, crendo que ele fez tudo que eu e você não podemos fazer, crendo que a lei teve a sua finalização, o seu cumprimento na pessoa dele, crendo nele, é que a lei, é que a justiça, a sua justiça, é superior à justiça dos escribas e dos fariseus. É que a minha justiça é superior à justiça dos escribas e dos fariseus. Em resumo, Jesus cumpriu toda a lei de Deus. Ele é o único ser humano justo. E esse é o sentido da justificação. Para você ser justo, a justiça dele precisa ser aplicada em você. Entende? A justiça dele precisa ser aplicada em você. Se você não ler isso assim, você volta à perspectiva do Antigo Testamento, você volta à perspectiva da lei. É por isso que nós temos tantas pessoas, tantos cristãos que são salvos, estão na igreja, mas continuam vivendo sob o fardo da lei, continuam olhando e continuam se sentindo inferiores, incapazes, puxa, eu não consigo, e aí aquilo que o Espírito trouxe aqui ao meu coração, que eu falei antes, né? A gente erra, a gente falha, e a gente fica se sentindo inadequado diante de Deus, e nós somos mesmo, mas nós precisamos nos lembrar que nós somos recebidos por Deus, não por nossa adequação e inadequação, mas por causa da justiça que Jesus realizou em nosso favor. É por causa da justiça dele, mediante sua morte na cruz, quando nós respondemos a ela com arrependimento e fé, então nós temos a sua justiça aplicada sobre a nossa vida. A partir daí, a partir desse momento, que a justiça de Deus em Jesus é aplicada na nossa vida, Deus olha para nós, e Ele não nos vê mais como pecadores. Pode ser muito difícil você entender isso, mas é a verdade que as Escrituras nos dizem. Deus não olha mais para você como um pecador. Ele olha para você como um justo. Porque a própria justiça de Jesus te veste. Ele deixa de olhar a sua justiça própria e Ele passa a olhar a justiça de Jesus que te representa. Isso sempre foi assim. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 21, é isso que acontece. Os seres humanos pecam e nós precisamos resolver esse negócio. Olha o que nós fizemos. Olha a besteira que nós fizemos. Nós temos que resolver isso. E o que eles fazem? Roupas de folha. E eles se cobrem com elas. E eles estão bem. Eles estão bem. Eles vivem bem. Até que chega o final do dia e Deus vem fazer uma visita para eles no jardim. Aí eles ficam com medo de Deus, se escondem. Deus os chama. Eles se apresentam, e o que Deus faz? Deus faz roupas de peles e os cobre. Gênesis capítulo 3, verso 21.
Deus é o primeiro a sacrificar na história, é o primeiro a matar na história. E ali Ele está nos ensinando, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue, vocês não vão encontrar justiça diante de mim. Sem vocês entenderem que um inocente vai dar a vida dele por vocês, vocês não vão ter mais condições de chegar diante de mim como pai, mas sempre como juiz. Ali então, quando Deus cobre Adão e Eva com aquelas roupas de couro, de pele, Ele já está anunciando o Evangelho. Ele já está anunciando o que aconteceria conosco a partir da justiça de Jesus. Aquilo que Jesus faria na cruz nos justificaria, nos cobriria com a justiça dele. Mas veja, isso não para aí. A justiça de Jesus é aplicada a nós, mas a justiça também é imputada a nós. A justificação faz mais do que aplicar a justiça de Jesus na nossa vida. Ela também compartilha a justiça de Jesus conosco. E o nome que nós damos a isso é imputação. Ou seja, a vida justa de Jesus não é apenas algo que nos cobre, mas é algo que passa a fazer parte da nossa própria natureza, a partir daquele momento que ela nos cobre. Nos tornando assim, pessoas aqui e agora, não apenas vistas por Deus como justas, por causa de Jesus, mas pessoas que vivem como justas, por causa de Jesus. A diferença entre aplicação e imputação é que, enquanto a aplicação da justiça, ela diz respeito ao nosso posicionamento diante de Deus, a imputação da justiça diz respeito ao nosso novo estilo de vida diante de Deus. Eu vou usar um exemplo nosso aqui para isso ficar claro. Uma pessoa, um criminoso, certo? Um criminoso. Ele é pego e ele é levado diante do juiz. O juiz, então, por um ato de graça e de misericórdia da parte dele, resolve que ele vai declarar essa pessoa, porque as provas lá para ele é uma ilustração do nosso contexto humano, ok? As provas para ele não foram contundentes, então ele vai resolver declarar aquela pessoa justa. A partir do momento que ele faz aquilo, aquela pessoa ela já não é mais uma criminosa diante do juiz e não é mais uma criminosa diante da sociedade. Então o que acontece com ela? A justiça foi aplicada. Certo? Ela foi aplicada. Então ela é livre. Agora, essa justiça aplicada não é uma justiça imputada. Então aquele sujeito sai dali e daí um mês ele mata de novo. Ele rouba de novo. Ele estupra de novo. Mas a justiça não foi aplicada? Foi. Foi aplicada. O vestiu como inocente, mas não mudou sua natureza. A justificação, ela não apenas é aplicada a nós, mas ela também é imputada a nós. Em outras palavras, uma vez que nós somos declarados justos, agora nós andamos como justos. Entende? Paulo está dizendo isso para a gente, nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Ele diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Quem que não conheceu o pecado que Deus o fez pecado por nós? Jesus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então veja, você não recebeu apenas a aplicação da justiça. Você foi feito justiça. Você não recebeu apenas uma declaração, um carimbo, pum, justo. Não, você foi feito justo. Então, eu sei que alguns já viram essa minha lição de objeto, mas eu vou fazê-la de novo aqui, porque alguns podem não ter visto. Isso funciona mais ou menos assim. Esse é o pai, ok? Esse é o filho, mesma natureza, ok? Então são idênticos. Esse é o pai, esse é o filho, esses somos nós,
fomos feitos à sua imagem e semelhança. Não mesma natureza, imagem e semelhança, ok? São coisas diferentes. Muito bem, a aplicação da justiça. Você está aqui, você é pecador, Deus está aqui, você se colocar diante de Deus assim, vai fulminar você. Ok? Deus cumpre com a justiça dele, trazendo a ira dele sobre Jesus. Propiciação. Ok? Isso liberta você dessa realidade do domínio do pecado na sua vida, e agora você pode ir à presença de Deus. Mas você vai à presença de Deus porque Jesus é a justiça, ok? Que Deus aplicou sobre você. Então, Jesus está aqui. Se fosse só a aplicação, seria assim. Aí o que aconteceria com isso? Bom, duas coisas. Você poderia pecar e sair de trás da justiça de Jesus, ok? Infelizmente, alguns segmentos da igreja evangélica entendem que isso é assim. E toda vez que isso acontece, significa que você vai precisar de novo da aplicação da justiça para você poder voltar. Você pode perder salvação, e você precisa trazer de novo, e esse negócio. Ok, não estou aqui para discutir essa teologia, ok? Mas apenas mostrar que isso é uma das coisas que pode acontecer. A outra coisa que pode acontecer é você entender e você carregar esse peso sobre você o tempo todo, de que Deus, Ele está te recebendo, ok? Porque quando Ele olha, ele vê Jesus, Ele não vê você. Ele vê Jesus. Por isso Ele pode te receber. Esse é um outro ensino que nós temos em muitos segmentos. Mas por que isso é assim? Porque falta a compreensão da justiça imputada. A justiça imputada significa que uma vez que a justiça de Jesus foi aplicada a você, e ela é imputada a você, então a sua vida está na vida de Jesus. Ok? Quando Deus olha para Jesus, Ele vê você. Amém. E quando Deus vê você, olha para você, Ele vê Jesus. Vocês estão misturados. Ok? É assim. Agora, isso traz uma implicação importante para a gente. Qual que é? Uma não, né? Na verdade vai trazer várias implicações, mas eu quero trazer uma implicação, pelo menos aqui para a gente. É que se isso é do jeito que eu disse, então, nós não apenas somos absolvidos do pecado, mas nós começamos a ter um novo estilo de vida em relação ao pecado. A falta do ensino ou da compreensão da justificação nessas duas perspectivas, aplicada e imputada, é que faz com que muitos que afirmam que creem em Jesus, que creem que foram salvos pela graça, se equivocarem e acharem que isso significa então que não importa o estilo de vida que eles vão viver, que eles vão levar. Mas percebe? Isso seria assim se fosse apenas a questão da justiça aplicada. Eu vivo do jeito que eu quero, desde que eu continue crendo em Jesus, eu vou ficar aqui atrás dele, ele está tudo certo. Mas não, quando a justiça é imputada, a minha vida está inserida agora na vida justa de Jesus. Eu não só recebi, ok, a aplicação da justiça de Jesus em mim, mas a minha vida foi inserida na vida justa de Jesus. E agora eu preciso começar a pensar, a minha vida está inserida na vida de Jesus. Jesus continuaria vivendo o estilo de vida que eu tenho, que não tem a ver com o estilo de vida dele? Percebe? É por isso que todas as vezes que alguém usa esse argumento, não, Deus, em Jesus todos os meus pecados foram perdoados, então não importa que eu estou vivendo desse jeito, daquele jeito, essa pessoa ela não compreendeu a realidade do que é a justificação. Ela compreendeu a questão da aplicação, mas ela não compreendeu a questão da imputação. É a falta desse ensino que faz com que as pessoas, muitos cristãos, vivam ainda as suas vidas, então, quando deveriam viver livres da influência do pecado, ainda sob a influência do pecado. Porque esse conceito não é verdade. Parte de uma premissa equivocada, que vê a justificação apenas aplicada, mas não imputada. O fato
do que eu estou dizendo aqui para nós é que se nós já fomos justificados, o nosso DNA, ele recebeu uma transfusão do DNA de Jesus. E agora, veja, não é mais que nós não pecamos, ou não é mais que nós não tenhamos luta com o pecado. Essas realidades, elas continuam acontecendo, ok? Mas é que isso não é mais aquilo que é regra na nossa vida, não é mais normal para nós, não é mais aquilo que a gente deseja. Nós desejamos agora uma vida de retidão, não mais uma vida de pecado. Então, quando o pecado acontece, aquilo é desconfortável para mim. O que faz, quando eu peco, o que isso faz comigo é me lembrar, eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, eu vou a Ele, se eu pecar eu vou a Ele, eu não vou olhar para isso dizendo, ei, não, ok, está tudo certo, Jesus perdoou todos os meus pecados, então eu vou continuar vivendo desse jeito. Não, eu vou dizer, não, isso não é assim mais na minha vida. Essa realidade continua sendo um embate, uma guerra para mim, mas é isso que é guerra, ok? Eu não me rendo mais ao inimigo. Nós somos declarados justos e nós queremos agora andar em justiça. Amém? Nós somos declarados justos e nós queremos agora andar em justiça. E isso me lembra uma ilustração que o meu pastor da minha juventude, né? Lá na igreja presbiteriana de Ribeirão Preto, uma ilustração que ele contava. Meu saudoso reverendo Wilson, ele dizia assim: a justificação não é você tirar um porco da lama, dar um banho nele, né? Colocar nele uma roupinha bem bonitinha, umas joinhas, né? E agora veja que lindo que o porquinho é. Por quê? Porque se for isso, quando ele escapar, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar uma poça de lama, certo? Para se sujar. Aí ele dizia assim: a justificação é um milagre da graça de um Deus poderoso, que toma um porquinho da lama e o transforma num pássaro. E um pássaro, quando ele se suja, a primeira coisa que ele faz é buscar uma poça de água para se limpar. Sabe, nós ainda vivemos nesse mundo. Sabe por que você ainda enfrenta a luta com o pecado? Porque nós ainda vivemos nesse mundo. Num mundo onde o pecado ainda está presente. Num mundo onde o maligno ainda é o influenciador. Num mundo onde a justiça de Deus não é ambicionada, não é buscada. Num mundo onde a nossa carne, o nosso corpo ainda é marcado pelo domínio da carne e não pelo corpo glorioso que nós vamos ter na eternidade. Então aqui nós ainda enfrentamos lutas com o pecado. É por isso que a gente ainda enfrenta. Não é porque nós carregamos em nós essa realidade como sendo nossa, do pecado como sendo nossa. Não, não. Sua vida está inserida na vida de Jesus. Nós somos declarados justos e nós queremos andar em justiça. Veja, João diz assim: filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Ou seja, se eu falo que eu sou justo, eu fui justificado, mas eu não vivo uma vida de justiça, então eu não sou justo. Não se deixem enganar por ninguém. Assim como é justo, veja, não só de qualquer forma, assim como Ele é justo, Ele aqui é Jesus. Por quê? Porque a nossa vida está inserida na vida dele, a vida dele está inserida na nossa vida. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A gente cita bastante esse versículo para falar sobre a parte da cura, para falar sobre a parte de milagres, né, de outras ações, libertação. São as obras do... Mas veja, qual é a maior obra do diabo? É o pecado. Certo? Quando o texto diz aqui que ele... Veja, vamos ler de novo. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Qual é as obras do diabo aqui? O pecado.
O pecado, eu não estou dizendo que Jesus não venha nem para curar, libertar e etc. Todas essas coisas são realidades do reino, mas a maior obra que Jesus vem destruir do diabo é o pecado. É a rebelião que domina o nosso coração. Então, João conclui dizendo: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Veja, ele não diz que não peca, ele diz que não pode viver pecando. Ok? Ou seja, o pecado já não é mais o meu terreno de conforto. Não é? Não, é algo que agora me enoja. Se eu peco, eu olho para aquilo e digo: Deus, não era para ser assim, isso não é assim, Senhor, me socorre, eu preciso de Ti, e eu posso ir a Ele, 70 vezes 7, ok? 70 vezes 7, se você tem que perdoar alguém 70 vezes 7, sabe que essa é a dimensão daquilo que Deus te perdoa. Então é assim que você sempre tem que se dirigir a Ele. Concluindo, diante do que nós vimos até aqui, então, eu quero levantar duas implicações para a gente. A primeira é, por causa da justificação, nós temos paz com Deus. Vou falar para essa igreja. Por causa da justificação, nós temos paz com Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém? Essa parte da igreja. Amém? Você está em paz com Deus. Não precisa ter medo de ir até Ele. Pode ir. Mas Ricardo, você não sabe a besteira que eu fiz essa semana. Ok, eu posso não saber, mas eu sei a besteira que eu fiz. Ok? E eu sei que eu posso ir a Ele. Eu sei que eu posso levar a besteira para Ele. Eu vou usar de novo um exemplo aqui. Nossa, exemplos são bons porque nós temos filhos. Aqueles que têm filhos, ok? Vão entender isso. Ou netos, né? Eu tenho... esse ficou um exemplo mais fresco ainda. Eu estava na casa da minha sogra, vou dar um exemplo concreto. Eu estava na casa da minha sogra essa semana. A Ana, que é a minha netinha de 2 anos, estava tomando suco num copo de vidro. A gente não costuma dar copos de vidro, mas está na casa da sogra, só tinha copo de vidro. E aí ela pegou e colocou o copo na beirada da mesa. Adivinha? O copo caiu, plá, quebrou. Caco de vidro para todo quanto é lado. Ela quis descer. Eu falei: não, Ana. Fique aí. A Lara, que é a maiorzinha, estava do lado. Eu falei: você também, Ana. Fica aí. E o que eu fiz? Eu fui recolher os cacos de vidro. Eu fui limpar o chão da sujeira que ela fez. Por quê? Porque eu sou pai. No caso ali, sou avô, 2 vezes pai. Ok? Veja, se um filho seu faz uma situação dessa, o que você preferia? Que ele fosse, o que você prefere? Que ele fosse lá e ele recolhesse os cacos de vidro e tentasse resolver a bagunça que ele fez, ou que ele viesse a você pedir ajuda? Segunda? Que ele viesse a você pedir ajuda? Muito bem. Se Deus é seu pai, e você erra, você peca, o que você acha que Ele prefere? Que você vá tentar resolver o erro que você cometeu? Ou que você vá a Ele buscando ajuda? É simples assim. Confie no amor dEle por você. Você está em paz com Ele. Sabe, você está em paz com Ele. Não é só uma questão assim, você está em paz com Ele porque, de novo, porque Jesus está na sua frente, Ele não está olhando para você. Não, você está em paz com Ele porque quando Ele olha para Jesus, Ele está olhando para você. E quando Ele olha para você, Ele está olhando para Jesus. Ele está em paz com você. Então, quando nós errarmos, vamos a Ele. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é porque você merece, é graça. A segunda implicação, por causa da justificação, nós andamos como Jesus. Ok? Ou seja, a gente não vai ficar quebrando o copo toda hora. Certo? Nós não vamos ficar quebrando o copo toda hora. João diz: quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Pessoal da música,
Pode vir para cá? Por que isso é possível? Por causa da graça de Deus. Por causa da graça de Deus. Nós podemos dizer que a graça de Deus é a fonte e o sangue de Jesus, o fundamento para a nossa justificação. E a fé, a nossa fé, nisso, é o meio que nós acessamos a justiça de Deus. Nós somos justificados pela graça, através da fé. E quando isso acontece, nós somos trazidos para dentro da família de Deus, para dentro da comunidade dos discípulos. E a partir daí, uma nova vida se inicia. Uma vida de reconciliação. Mas esse é o assunto do domingo que vem.